Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Fábio Gomes, um dos idealizadores do projeto Missões Bagaça em Chamas, juntamente com o nosso presidente do internato, pastor Sebastião Mário Filho. Passo aqui para deixar este vídeo de conscientização missionária, onde o projeto que nasceu no coração de Deus cuida de aproximadamente 400 vidas, homens resgatados das drogas, homens recém-saídos de cadeia, resgatados do tráfico de drogas. E eu passo aqui, meus amados, tão somente para lhe informar que o vídeo a seguir, ele vem como parceria a esse grande projeto. O nosso desafio diário, ele gira em torno de 80 quilos de arroz por dia, 40 quilos de feijão dia. O nosso desafio mensal gira em torno de 2 toneladas e 800 quilos de alimento. É um projeto que nasceu no coração de Deus, confiado ao nosso presidente, pastor Sebastião Mário Filho. E eu venho gravar esse vídeo para lhe conscientizar, você empresário, você meu amado, que pode ajudar a abraçar esta obra. Hoje nós temos um quantitativo de 390 homens resgatados das drogas, resgatados do assalto, das margens da lei, da delinquência. São menos 390 homens praticando delitos e oferecendo mal à integridade física e à família. Eu quero lhe convidar. Os vídeos a seguir são vídeos gravados dentro do internato, onde nós fazemos um trabalho de cunho cristão, de cunho evangélico, e o vídeo que será exposto é tão somente para lhe trazer, a fazer menção daquilo que Deus tem realizado naquele lugar, por intermédio da fé, por intermédio das obras. E eu quero deixar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, que diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Abraça essa obra, Missões Bagaça em Chamas. Fica na Estrada do Bagaça, 2386, em Guaratiba. Hashtag Nós Podemos. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Eu perguntei ao pastor, tem mesmo que pregar ainda hoje? Sério? Preciso mesmo pregar alguma coisa? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Agradecendo já aqui de antemão ao pastor Fábio pela graça do convite. Sempre ele me coloca, sempre me insere. E é sempre bênção para mim, porque é sempre um aprendizado. Pastora Patrícia, que bom te ver. Ela está cada vez mais bonita. Está cuidando bem, né? Está cuidando bem, né? Olha o coraçãozinho, rapaz. Obrigado ao pastor Sebastião, aos demais pastores. Aliás, aos pastores que me antecederam, vocês dificultaram muito a minha vida hoje aqui, viu? Fala sério, os caras pregaram tudo. Como é que eu vou pregar agora? Gente, eu estou igual o Jefté, eu estou levando muita pancada aqui hoje. Eu vou crescer por causa disso, tu vai ver só. Você está mancando, meu irmão? Fica jogando bola, tá vendo? Faz igual a mim. E eu só fico assistindo. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelas palavras que você disse hoje aqui, que foram profundamente lá mesmo, mas muito fundo mesmo aqui. A meu irmãozinho baiano, que lembrou do meu penteado. Que alegria ver uma pessoa tão jovem pregar com tanta autoridade. Ao nosso irmãozinho que esteve aqui por último falando aqui, gente, que orgulho. Saber que alguém há 3 anos atrás precisava de ajuda, hoje ele está aqui prestando serviço. E eu não sou bobo nem nada, todo mundo falou do China, eu também falo do China. Esse cara parece que é onipresente. Eu estava na Rocinha, ele estava lá, no culto da laje ele estava lá, eu estava lá em Bento Ribeiro, olha o China lá. Eu estou aqui em Big Field, olha o China aqui. Se bem que China é tudo igual, na verdade, né? Acho que são parentes dele que estão por aí fora.
Bom te ver, meu irmão. Bom te ver. Esse é um dos bravos guerreiros, aquele que a gente chama de crente raiz. Aquele que faz um trabalho que ninguém vê, mas se ele não fizer, a árvore não se sustenta. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Marcos capítulo 4 e o verso 35 até o 41. Do 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E levantou-se uma grande tempestade, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E então eles acordaram, dizendo: mestre, não te preocupa que nós vamos perecer? Olha a pergunta dos meninos: mestre, o Senhor não se importa que morramos? Então ele levanta, repreende o vento, faz o mar se aquietar, o vento cessa, houve então uma grande calmaria. E ele disse: por que vocês são assim, tão temerosos? Vocês ainda não têm fé? E eles então temeram muito, e diziam uns aos outros: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Podeis vos assentar. Você sabe, se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, coloquei no esboço que fiz, mas provavelmente esse esboço vai ser igual aos outros, não serve para nada. Deus muda tudo no meio do caminho. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, vem uma tempestade por aí. Agora, como você vai reagir a essa tempestade é que é o grande problema. Vem uma tempestade aí, mas não se faz um bom capitão, não se faz um perito em navegação em mares tranquilos. Não se faz alguém que vá vencer uma dificuldade quem não passa por dificuldade. Jesus estava, depois de uma tarde intensa de pregação, parece que estava numa garça em chamas. Depois de uma tarde intensa, onde ele havia falado sobre a parábola do semeador, quando diz que um semeador saiu a semear, e uma parte da semente cai na estrada, cai nas pedras, cai nos espinhos, e é sufocada, e uma pequena parte cai numa terra boa, e essa germina. Jesus estava falando sobre as implicações do reino, as complicações do reino, falando das complexidades da adoração. E naquele momento você percebe Jesus cansado. Mas ainda assim, a partir do versículo 1 do capítulo 4, quando ele vem contando essa parábola, e ele fala sobre as dificuldades de um pai de família que não tinha mais título de propriedade, estava num período de dominação romana, não tinha um título de propriedade, então tinha que aproveitar cada oportunidade para lançar a sua semente. Aquele homem não preparou a terra, porque a terra não era dele, não tinha título de propriedade para ela, então ele tinha que aproveitar. Tinha um pouquinho de semente, então onde tinha um cercadinho ele jogava a semente. Não houve uma preparação, ele estava aproveitando as oportunidades, para que de repente, quem sabe, se ele desse sorte, ele poderia levar, quem sabe daqui a algum tempo, o pão para casa. E nós queremos as coisas imediatamente, mas não semeamos. Quando nós precisamos semear, esperar o processo de crescimento, para depois ter os frutos que são consequências daquilo que você semeou. E Jesus falando a respeito disso, mas também ele fala de uma coisa, quase chegando já no capítulo 35, ele fala sobre o grão de mostarda. Provavelmente uma das menores sementes, mas causa um estrago quando ela cresce. E você aí pensando: um dia eu vou estar pregando nesse púlpito, mas eu sou pequeno demais. Entenda uma coisa: se você é semente, tem futuro para você. Se você é oferta, tem futuro para você. Mas se você só quer oferta, você vai ficar à beira do caminho, porque é só isso que você vai ter. Mas quando você é oferta, as coisas mudam de perspectiva. E Jesus então, pregando para aquela multidão à beira do mar da Galileia, os pescadores haviam chegado com seus barcos, vários barcos ali. E Jesus então olha para um daqueles barcos e fala: vamos para o outro lado. Ele não disse vai para o outro lado, ele disse vamos para o outro lado. Você pode ser alguém que não tenha título nenhum de propriedade, pode ser alguém que ninguém conhece, ninguém sabe quem é você na fila do pão, mas o meu Jesus está te vendo aí onde você está. Você pode até ser a menor semente da sementeira,
mas você ainda é semente. Tem uma terra esperando que você seja plantado lá, para que você cresça. Você pode até ser o menor da casa, mas não se sinta menor do que ninguém, porque aquele que te chamou é o maior do que todos. Não é o seu nome que faz a diferença, não é a fama que você tem que faz a diferença, não são os seus diplomas, não é a sua qualificação, não é a sua profissão, não é a roupa que você veste, não é o tanto que você canta, não é o tanto que você prega, é se as pessoas que te ouvem reconhecem de quem você está falando. Se só reconhecem o pregador, coitado desse cara. Se só reconhecem aquele que está lá falando e não reconhecem de quem é a mensagem, você é só uma semente que caiu no meio das pedras, na beira da estrada, onde as pessoas vão passar e vão pisar você. Agora também tem uma coisa interessante aqui. Jesus está lá, termina a sua pregação, termina o culto. Seria lá, sei lá, uma sucursal do Magaça em Chamas. Eu acho que era mais ou menos uma coisa parecida com essa daqui. Jesus então disse: vamos para o outro lado. Ele tinha um objetivo do outro lado, ele tinha alguma coisa para fazer do outro lado. Você pode até não entender, você já veio de lá para cá, e ele está dizendo: vamos voltar para lá. Como é que eu vou entender isso? Eu já saí do tráfico, por que eu tenho que voltar para lá? Porque tem alguém lá que precisa ouvir o teu testemunho para também sair de lá e vir para o lado de cá. Porque aqui é que tem vida, lá tem morte, mas precisa que você vá lá para falar. Porque tem gente que só vai conhecer a Cristo porque ele te conheceu antes de Cristo, e vão te conhecer agora depois de Cristo, e vão entender: eu também posso ter uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida de vitória também. Eu quero Jesus que você prega, eu quero Jesus que transformou a tua vida, eu quero Jesus que fez você andar desse jeito agora. Mas tinha um problema. Quando Jesus diz: vamos para o outro lado, o texto diz: no barco como estava. Eles fizeram Jesus entrar no barco do jeito que o barco estava. O problema todo é que, se você se lembrar bastante, ou puxar um pouquinho pela memória, você vai ver que alguém que acabou de chegar da pescaria não teve tempo de arrumar nada, porque Jesus estava pregando e você parou para prestar atenção na mensagem. Então você deixou no convés do barco arpão, você deixou facas, você deixou rede, você deixou facas, você deixou tudo no barco como estava. Quando você vê esse tipo de situação, uma bagunça no local onde você chega, você tem que ter cuidado por onde você passa, porque você pode se enredar na rede, você pode tropeçar no arpão, você pode sem querer pegar na faca e se cortar. No barco como estava, Jesus entrou, mas Jesus não fica onde tem bagunça. Então Jesus foi se deitar lá na popa do barco. Por que Jesus fez isso? Você é pescador, você tem domínio da sua situação, é o teu ambiente, é o seu local de vida. E o que acontece no local de vida, você precisa saber organizar as suas coisas. Então, se você sabe, não arrumou, então se vira com a tua bagunça, porque eu sou Jesus, mas eu não habito no meio de bagunça. Se precisar, você sabe onde me encontrar. Foram para o mar, só que de repente um vento começa a soprar. O vento começa a soprar, mas não era nada demais, aquela região tem mesmo isso. Era normal as tempestades no mar, aqueles homens não se assustariam com aquela tempestade. O problema é que aumentou demais o vento, o problema é que aumentou demais a intensidade das ondas, o problema é que já estava chegando a noite, já era tarde, quando Jesus disse: vamos para o outro lado, já estava de noite. E a noite é sempre muito escura no momento da tempestade, porque você não vê as estrelas. Lá não tinha GPS na época, então para você saber para onde estava indo, tinha que olhar para as estrelas. Onde estão as estrelas? Não tem estrela para me guiar nessa tempestade, mas tem vento me jogando para tudo que é lado. E o pior, o arpão está voando de um lado para o outro, a rede está rebolando para um lado e para o outro, a faca já passou no meu pé, já encostou na minha perna no anzol, estou com o anzol preso na minha mão. Eu não arrumei a bagunça antes. Estou pagando a consequência de não ter me organizado antes. Estou pagando a consequência de não ter pensado nisso antes. Mas aí está a tempestade. O que eu faço agora? Preciso administrar. Eu tento com todas as minhas forças agora.
com toda a minha capacidade, com a minha habilidade de navegar. Eu já passei por tempestade antes. Você já passou pela dívida antes. E olha você endividado de novo. Você já passou por esfriamento no seu ministério. Olha você esfriando de novo. Você já passou por uma desorganização no casamento. Olha a crise de novo chegando. Mas você já passou por isso antes. Mas por que você não resolveu antes? Por que você não pensou antes na palavra dura que falou? Por que você não pensou antes na ofensa que você lançou, na raiva? Por que você não pensou antes de pegar um Jefité pela vida que você não conhece e dar um tapa nas costas dele? Você não pensou na consequência. Às vezes o tapa que você deu fez a pessoa ir para frente, você continua lá atrás. Foi falado várias vezes aqui sobre preparação. Foi falado sobre humildade, falou sobre omissão, falou sobre tomar o lugar de alguém, falou sobre fazer uma besteira e ainda assim você continua vivo. É Deus te dando uma chance. Ou você acha que Deus não sabia onde Adão estava quando ele perguntou: Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? A questão é: você sabe qual a distância que você está de Deus? A tempestade estava assolando o barco ia afundar. Aqueles homens já haviam tentado tudo com as suas próprias forças. O diploma de marinheiro não funcionava. A experiência com o pescador também não funcionava. O vento estava fazendo um redemoinho ali naquela região. É como se fosse um funil, é mais baixo. Então o vento frio, o vento quente que vem da montanha acaba encontrando com o vento frio que sobe do lago. E aí começa a criar um problema. Começa a criar um turbilhão. São coisas que vêm da cabeça de outra pessoa. É coisa que você ouve aqui na igreja. É coisa que você ouve na televisão. É coisa que alguém te falou em algum lugar. E a tua cabeça começa a ter uma tempestade. E você não sabe mais a quem ouvir. Então deixa eu te dizer a quem você ouvir. Ouça a voz de quem comanda o vento e o mar. Para de ouvir o vento, a tempestade. Para de ouvir a bagunça que as pessoas querem fazer da tua vida. Saiba quem você é. Quando Deus manda Abraão: sai da tua casa, tua parentela, a palavra hebraica para isso é lech lechá, que diz: vai-te a ti mesmo, a uma terra que eu te mostrarei. O que Deus está dizendo: Abraão, sai da tua casa, da casa do teu pai, e vai se conhecendo no meio do caminho. Mas quando você chegar na terra que eu quero que você chegue, aí eu vou mostrar quem você é para mim. No meio da tempestade você conhece o bom capitão ou aquele que vai fracassar. Enquanto aqueles homens estavam focados no problema da tempestade, do vento, dos raios, de tudo bagunçado no convés, enquanto eles estavam focados no problema, eles tinham um problema. Enquanto você fica focado nos problemas que você enfrenta, você continua com o problema. Mas quando você começar a focar na solução para resolver. Há um livro que eu gosto muito dele, chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu. E uma das frases que eu achei mais interessante é: tem um problema, resolva. Não procura culpado. Porque enquanto você procura o culpado, o problema continua lá. Não fica procurando culpado pelo teu fracasso. Assuma a tua responsabilidade. Não fica procurando problemas. Não fica procurando quem é o culpado. Porque eu não consigo ter paz com a minha esposa. Fala baixo com ela. Por que eu não consigo ter paz com meu marido? Para de brigar com esse cara que chegou cansado do trabalho. Ele só está querendo sentar no sofá um pouco para depois dar atenção para você. Para de trazer problema para dentro da tua casa. Para de focar em problema que você não tem. Ah, porque uma amiga minha falou que você estava conversando com uma colega no trabalho. Essa menina que te falou está interessada nele, doida que você dê um bico nele. Cuidado com o que você está fazendo com o teu casamento. Cuidado com o que estão fazendo com o teu casamento. Não deixe interferirem dentro da tua casa, na tua vida. Quem manda na tua casa é você. Ou será que você não sabe quem é que manda dentro da tua casa? É qualquer pessoa que chega lá, que dá informação, que manda nas coisas. É qualquer pessoa que chega lá, abre a tua geladeira. É qualquer pessoa que chega lá e entra no teu quarto. Caramba, a tua casa é o teu castelo. A tempestade, às vezes, somos nós que planejamos. Mas nós planejamos como? Ah, vou levar fulano lá para casa.
Vou encher minha casa de gente porque a gente vai fazer uma festa. Cuidado. Ninguém tem que saber o que você tem na tua casa, meu irmão. Ninguém precisa saber. Para de trazer tempestade para a tua vida. Porque quando você chama a tempestade vem mesmo. E vem com tudo. Mas no barco, como estava, Jesus entrou no barco. A tempestade veio. Os homens perceberam, não dá para nós. Não temos mais como. Não dá mais. Quando eles desviaram o foco do problema, e alguém se lembrou: a gente está passando esse perrengue terrível, mas Jesus está no barco. Ele falou, vamos para o outro lado. Ele continua dentro do barco. Então vem comigo, vamos lá falar com ele. Chegaram para Jesus e o encontraram dormindo numa almofada na polpa do barco. Quem é que dorme no meio de tempestade? Quem é que dorme no meio de barulho de tempestade? Aquele que sabe o que é paz. Quando aqueles homens chegam para Jesus e falam da sua dificuldade, a primeira coisa que eles falaram mostrou para mim o grande egoísmo que eles tinham. Senhor, Senhor, oh Deus, meu Pai do céu, o Senhor não se importa que a gente vai morrer, não? Tá, mas e Jesus? Ele está no mesmo barco que você. Para de se preocupar só com você, cara. Para de se preocupar só com o teu problema. Tem mais gente ao teu lado que está passando o mesmo problema que você. Tem mais gente do teu lado também pegando a sobra da sua dificuldade. Tem gente pegando a sobra do teu mau humor. Tem gente pegando a sobra da tua grosseria. Tem gente pagando o pato, inclusive na mensagem que você prega às vezes, em que você atira na cabeça do irmão, porque não é tão santo quanto você, porque ele não prega tão bem quanto você, porque não canta tão bem quanto você. Para de usar a palavra para matar. A palavra traz vida, e vida com abundância. Quando aqueles homens se lembraram de Jesus e o chamaram lá deitado na almofada, e aí é uma coisa muito simbólica, interessante, que enquanto aqueles homens estavam tentando resolver o problema, o leme deles não funcionava mais. Não adiantava içar as velas, não adiantava lançar as amarras, o lastro não funcionaria, a âncora também não funcionaria. Então o que é que funciona agora? Chama Jesus. Se nada mais está funcionando na tua vida, meu irmão, você sabe onde Jesus está. Ele está lá na polpa do mesmo barco que você. Só que ele tem uma visão da coisa, você tem outra. Mas aqui vai uma palavra que te conforta. Os meus pensamentos são melhores que os teus. Os meus caminhos são mais altos que os teus, para dar a você o fim daquilo que você deseja para a minha glória. E Jesus então se levanta, sem dizer uma palavra. Chega no convés, vê aquela bagunça toda no convés. Vocês não guardaram nada. Você não se consertou ainda com teu esposo, é? Você não fez as pazes com a tua esposa até agora. Você continua fazendo fofoca daquele irmão lá, é sério mesmo? Depois você bate no ombro dele, meu amigo. Você continua escondido com seus papinhos do Zap Zap ainda, né? Atenção, mar, se aquieta. Vento, cala-te. Entenda uma coisa: aqueles homens deveriam ter fé, amém? Andavam com Jesus, viam seus milagres, cantavam com ele, faziam as viagens missionárias junto com ele. Aqueles homens conheciam Jesus, deveriam conhecer. E Jesus olha para eles assim com aquela cara de espanto, mas aquela cara de pai bonachão. Eu vou falar para você, mas como se eu fosse Jesus e você fosse meu discípulo. Você de camisa vermelha, atrás do irmão de gravata, vê gravata bonita, hein? Você não anda comigo há tanto tempo. Você não vê os milagres que eu faço. Mas até agora, até aqui, você ainda não tem fé. É só um exemplo, tá? É só um exemplo.
E você não tem fé até agora? Será que nem depois de ver o mar se acalmar, o vento se calar, você ainda não me conhece? E o pior de tudo é que o texto diz que eles ainda continuaram com medo. E porque eles ainda estavam apavorados, eles perguntavam: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui vai uma lição. Não importa se você tenha 5 dias ou 50 anos de crente, falar de fé não é ter fé. Pregar sobre fé não é ter fé. Cantar sobre fé não é ter fé. Operar milagres através da unção do Espírito não é ter fé. O que é fé então? Não é nada que eu veja, porque a fé não é aquela coisa vacilante. A fé é o firme fundamento. Não é vacilante, não é inconstante. A fé é o norte que nós precisamos ter. Entenda uma coisa: Jesus é o Senhor do mar, é o ambiente dele. Jesus é o Senhor do vento, é o ambiente dele. Jesus é o Senhor das nuvens, é o ambiente dele. Não se preocupe se você está no meio da tempestade. Não se preocupe se o mar está bravo. Não se preocupe se as ondas estão vindo alta. Continue confiando naquele que tudo pode. Quem é esse que até o mar lhe obedece? Ele é o Senhor da tua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia.